Olá, aos 74 anos, o Banco Mercantil do Brasil, um banco genuinamente mineiro, está na contramão do mercado, que tem demitido. No ano passado, foram 20 mil pessoas demitidas no setor bancário. Neste lugar, o Banco Mercantil do Brasil contratou gente, está abrindo agências. É o que conta o diretor de marketing do Banco Mercantil do Brasil, Roberto Assunção. Roberto, tudo bem? Tudo bem, Lenice, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui. E antes de mais nada, parabenizar vocês pela nova iniciativa aí da rádio, que eu já sei que está fazendo bastante sucesso, né? Obrigada. Roberto, o Banco Mercantil está investindo 100 milhões para crescer em Minas Gerais. Como é que tem sido isso e também no interior de São Paulo? Essa pergunta é muito interessante, porque, como você disse anteriormente, na prática nós estamos na contramão do mercado, né? Nós temos visto aí diariamente nos jornais e nos diversos meios de comunicação as informações a respeito do fechamento das agências bancárias, que é um processo natural em função da automatização de muitos procedimentos, especialmente na abertura de contas digitais. A nossa história ela está um pouco diferente porque o mercantil vem focando as suas operações na pessoa física, especialmente nos beneficiários do INSS. E isso vem de 2009, porque houve uma mudança no Brasil em relação ao processo de pagamento dos benefícios e aposentadorias. O INSS leiloou no país esse serviço entre os diversos bancos. E o mercantil venceu em Minas Gerais e em São Paulo. E aí, o que isso significou para a vida do Banco Mercantil do Brasil? Parece que é um divisor de águas. É um né? divisor de águas, sem dúvida que é um divisor de águas, porque a partir do momento em que o Mercantil do Brasil venceu o leilão, ele passou a ter a prioridade no pagamento do benefício a esse público, que é um número realmente relevante de pessoas que a cada mês entram no sistema de aposentadoria brasileiro. E para atender a esse novo contingente no país, Roberto, vocês estão fazendo contratações e abrindo mais agências. É aí que vem exatamente essa mudança de modelo e isso que você falou, né? Assim, estamos na contramão porque dentro das regras do leilão, na cidade onde o vencedor do leilão não tem agência, quem faz esse serviço é o segundo colocado. No entanto, se o banco vencedor abre uma agência naquela cidade, ele passa a fazer o serviço de pagamento do benefício, né? E isso significa que essa massa de pessoas que entram no sistema todos os meses, efetivamente essas pessoas vão até a agência. E é um momento em que é possível, então, abordar essa pessoa de uma forma a tratá-lo como um cliente, efetivamente, não simplesmente um repasse da aposentadoria, para que possa abrir uma conta corrente, ofertar um cartão de crédito, um produto de seguro. E é exatamente aonde o mercantil está focado, né? Transformar essa pessoa, esse beneficiário, num cliente de longo prazo. Isso é muito importante mencionar porque o nosso foco é que esse cliente não seja aquele cliente que pega um empréstimo de curto prazo ou faça uma operação ali curta conosco. É que ele se torne realmente um cliente que conhece a marca do Mercantil do Brasil, que é muito forte, especialmente nessas duas regiões, né? Bom, nós estamos conversando com o diretor de marketing do Banco Mercantil do Brasil, Roberto Assunção, e o Roberto está falando sobre esse crescimento exponencial do Banco Mercantil do Brasil, um banco genuinamente mineiro. Quantos clientes, então, o Mercantil tem hoje, Roberto, e quantos funcionários? Nós estamos com aproximadamente 3 mil funcionários e em torno de 1,5 milhão de clientes, pessoas físicas, né? Nós temos uma massa também que é pessoa jurídica, que são empresas, que são clientes do banco há muitos anos. Nós não estamos saindo desse segmento. Nós sabemos que a questão da economia ela é cíclica, nós estamos o país inteiro enfrentando muitas dificuldades econômicas. Então, neste momento, o foco é na pessoa física e na manutenção dessa base de empresas que são clientes do banco, né? Como eu disse, há muitos anos. Agora, para a gente
ter um crescimento tão rápido e dinâmico assim, é claro que o banco tem uma ótima notícia para dar, que é sobre a contratação de pessoas. Num momento em que a economia está totalmente desacelerada, temos aí 14 milhões de desempregados, o banco está contratando? Está contratando, porque, de um modo geral, a cada nova agência que o banco abre, em termos médios, são contratados 4, 5 pessoas. Certamente é uma agência, ela é simplificada, ela não necessita de todo a infraestrutura normal de uma agência bancária. A grande parte dos serviços são automatizados, então assim, é uma estrutura mais simples, mas em torno de 4, 5 novos funcionários. E para vocês terem uma ideia, no ano passado foram 36 novas agências e só esse ano mais 24. E nós ainda temos ainda uma programação para o ano que vem de mais um determinado número de agências, que então, fazendo uma conta aí, a grosso modo, em torno de 300, 400 novos funcionários para atender essa expansão, né? Lembrando, sempre focado em Minas e em São Paulo. E aí, tem um volume de agências que o Banco Mercantil do Brasil quer chegar ou não tem limite? Olha, tem limite. Tem limite por uma série de razões, porque dentre essas razões é a questão da população da cidade, em termos assim, do volume de pessoas que tem um cálculo, né, para poder saber até que ponto vale a pena ter uma agência naquela cidade ou não, e o contrário, tem cidades em que nós já estamos abrindo a terceira ou quarta agência, porque a primeira ou a segunda já não estão já estão saturando, né, o atendimento das pessoas. E nós temos um foco muito grande no atendimento do público que vai nas nossas agências. Nós temos uma preocupação muito grande na qualidade desse atendimento. Nós sabemos que é um público que é interessante, que é um público que vai à agência, sabe? São pessoas que gostam de ir na agência, gostam de pegar o dinheiro, sacar o dinheiro. Tem aquele contato físico, tem um contato, né, com o funcionário. Físico, tem que ter a habilidade no trato, tem que ter a paciência. E isso nós, ao longo dos últimos anos, nós aprendemos muito com isso, sabe? Com essa população, com essa massa de gente que não é bancarizada e que faz parte da evolução do país, né, da economia, que as pessoas aprendam a dar a manutenção nas suas economias e aprendam a usar o dinheiro de forma correta. Nós temos uma preocupação de evitar que a pessoa fique sobreendividada, né, para poder não ter problema de inadimplência depois, que é um problema que é ruim para a própria pessoa e para o próprio banco, e depois a questão também volta para o banco. As pessoas acham que levar um beneficiário ou um aposentado comprometer toda a renda com empréstimo é bom para o banco? Não é, porque certamente essa pessoa vai se tornar um inadimplente no futuro e que esse problema volta para nós. Então nós temos essa preocupação de ensinar, de explicar e de mostrar, temos todo um processo interno de tratamento adequado e confortável para essas pessoas. E tem sido um sucesso, tem sido realmente assim, nós temos uma série de pesquisas internas e a gente vê que essas pessoas ficam satisfeitas com o atendimento do banco, reconhecem o banco mercantil. E ficam fiéis também. Esse é o nosso objetivo, né? Que seja... Para que toda a família use o banco, né? E para quem quiser ser empregado do Banco Mercantil do Brasil, o banco está contratando, como é que faz para enviar um currículo? Tem um processo que a pessoa pode enviar o currículo e para facilitar esse processo, no site do banco tem uma opção lá em que ele cadastra o currículo no banco de currículos e o departamento de RH constantemente recebe, nós recebemos muitos currículos através deste canal que são cadastrados e que ao longo do tempo, à medida em que vão ser contratadas as novas pessoas, esse banco vai sendo acessado e utilizado, né? Então o melhor canal realmente é através da internet. Roberto Assunção, diretor de marketing do Banco Mercantil do Brasil.
Fala um pouquinho sobre o Banco Mercantil de Investimentos, BMI. Também é uma expansão do banco, uma Também é diversificação de ativos. boa, exatamente. É uma diversificação, é uma expansão, é um projeto bacana que eu participei desde o começo também e que nós estamos bastante confiantes agora aqui em Minas Gerais, porque nós constatamos que o Estado é carente de um banco de investimento. Acho legal esclarecer um pouquinho. O banco de investimento ele atua de uma forma completamente diferente de um banco comercial. Ele não precisa ter agência, não precisa ter conta corrente, não precisa de ter extrato bancário, né? Ele atua especialmente com as empresas, nas transações. O pessoal gosta muito de inglês nesse mercado de banco de Demais. investimento, IPO, M&A, né? São expressões muito bacanas. Private equity, que nós vamos dar um jeito de dar um mineirês para esse assunto daqui a pouquinho. Com certeza, com pão de queijo e tudo. Mas que neste momento Minas Gerais é muito carente, então nós sabemos que existem grandes bancos que praticamente todos eles têm os seus escritórios em São Paulo e aqui em Minas Gerais não tem. E contratamos uma consultoria internacional muito conhecida, de renome, muito profissional, fizeram um trabalho muito bacana, focando especialmente naquele mercado de Minas que nós sabemos que não é atendido. As grandes empresas, né, que costumam acessar o mercado de capitais já tem facilidade nesse acesso, né? Já são bastante conhecidas, mas a grande maioria não conhece, não sabe, nem sabe que existem opções acessíveis ao mercado, dentro do mercado de capitais. Eu estou falando de um lançamento de debêntures, de um CRA, de um CRI, né? A pessoa não precisa coisas... procurar um outro banco fora de Minas. Ou então, Helenice, vai lá em São Paulo e vai pagar caro pelo serviço, às vezes o pessoal desses grandes bancos literalmente não se interessam por operações de valores que não sejam representativos para eles. E não sabem também do perfil do mineiro, né? Do empresário mineiro, do investidor mineiro. Exatamente. De alta renda e com outros interesses. Então nós fizemos um aumento de capital no BMI no ano passado, já contratamos as pessoas de renome também, gente de mercado, já estão trabalhando, fizemos uma reforma lá em um dos andares do prédio lá do Mercantil, já temos uma equipe trabalhando e já fizemos alguns negócios, já estamos aí operacionais mesmo, já uma coisa que nós estamos acreditando bastante que esse segmento de banco de investimento tem muito futuro pela frente aí. Bom, no investimento, então, com o BMI. E para o empresário? Eu converso com muitos empresários que reclamam que os bancos não têm uma área de financiamento para capital de giro. Isso é uma realidade diferente no Banco Mercantil do Brasil? Olha, nós atuamos como eu mencionei, né? Nós temos uma base de clientes, pessoas jurídicas, e que, no caso, nós estamos alinhados com os demais bancos, né? Certamente, então, as nossas taxas são bem próximas ao que o mercado pratica. Agora, o Brasil enfrenta uma questão, né, que eu digo que é um problema estrutural, que é a taxa de juros normais, que o brasileiro paga de um modo geral. Acho que todo mundo sabe o que isso significa. E é uma questão realmente estrutural, e ela é estrutural em função de quem que nós estamos financiando, né? E na prática nós estamos financiando um governo. Então essa taxa de juros ela não é mais baixa porque nós sabemos que o governo depende deste financiamento para poder pagar suas contas. Então, enquanto não houver no Brasil, um ajuste fiscal que efetivamente equilibre receitas e despesas, nós vamos continuar tendo essa questão estrutural de taxa de juros alta. O que nós estamos apostando muito no BMI, nesse caso, neste momento agora, no caso que nós acreditamos que vai facilitar muito as empresas, especialmente essas mineiras, né? Que é o aprendizado dessas empresas na
reestruturação das suas dívidas, no alongamento das suas dívidas, Sim. na busca de alternativas de custo mais barato para os seus financiamentos. Até mesmo para ela poder continuar existindo e gerando empregos. Porque né? senão, efetivamente, a empresa não aguenta. Não aguenta. É praticamente impossível uma empresa se financiar ou manter as suas operações tendo que pagar um juro normal não falando só do mercantil, não, de qualquer banco no Brasil, são todos realmente muito caros. Né? Enquanto essa questão estrutural não for solucionada, nós vamos continuar convivendo com esse problema. Roberto, e aí, assim, para o consumidor normal também, a gente pode sonhar com taxas de juros menores nesse país? Pode, com certeza que pode. Como? Na prática, né, Helenice, nós já vimos aí de outubro do ano passado para cá uma queda significativa, né? A taxa caiu, grosso modo, de 14% para 10%. Mas ainda é muito ainda alta, é muito uma alta. das mais altas do mundo. A expectativa é que chegue no final do ano aí em torno de 8%. Também ainda é uma taxa elevada para os padrões mundiais. O que se espera, né, que todo mundo acredita que aconteça, é uma normalização da situação brasileira, não só econômica como política, né, e que essa tendência de queda dessa taxa de juros seja contínua. Essa semana nós vimos aí as definições das taxas de inflação previstas para 2019 e 2020. Já é um indicador de que é possível manter essa redução dessa taxa de juros aí nos próximos anos. Não é uma alteração que se faça de um dia para o outro. E quando a gente vê nos Estados Unidos eles aumentando os juros agora para 1,5%, nossa, você pensa, é possível? Que é possível, nós vamos demorar um pouquinho para chegar lá, mas que é possível. Mas então não depende do banco, depende do governo abaixar a taxa básica de juros, a Selic, para aí o consumidor poder sentir no banco uma redução. E a redução da taxa básica, ela só vai acontecer na hora que houver um equilíbrio das contas do governo. Então, por isso é que é tão importante, que o pessoal tem dito tanto aí, essa questão de reforma da Previdência, de reforma fiscal, de reforma tributária, todas essas mudanças que são necessárias, porque o país simplesmente não aguenta continuar convivendo com um nível de despesa tão grande como tem. E a contar pelo déficit atual do governo, previsto aí de mais de 130 bilhões de reais este ano, a gente ainda deve demorar um pouco para ver esse sonho, né? Mas tem como. Tem que acreditar, não é, Roberto? Tem que acreditar. Roberto, e aí, o que a gente pode esperar assim, do mercantil, investimento em marketing, ações, para que o banco fique mais conhecido? Olha, o nosso foco realmente são os beneficiários do INSS. Neste momento, o foco do Banco Mercantil, nós estamos convivendo até com uma situação interessante, porque nós estamos, na prática, com duas empresas diferentes, né? O Banco Mercantil do Brasil, que o foco é esse do beneficiário do INSS, então, em termos de marketing, ele é efetivamente massificado, o objetivo é atender a esse público e, então, nesse aspecto, nós atuamos com jornais e rádios e os canais realmente de massa. Do outro lado, tem o BMI, que é um público completamente diferente. Aí nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de instituições financeiras que operam no mercado e tudo. Então, aqui já é um outro aspecto. Agora, o BMI ele tem na essência dele a utilização dos mesmos serviços do próprio Banco Mercantil. Então, a gerente de marketing tem que atender o beneficiário e a empresa, né? O pessoal lá, todo mundo tem que rebolar um pouquinho. Mas a gente tem visto assim, ações bem interessantes, né? De propagandas, assim, de tentar aproximar o público do banco. Muito. E aí, nesse aspecto, a parte de massificação ela é muito importante em função do que eu comentei, né? Em termos assim, a marca do banco ela é conhecida, ela é reconhecidamente uma marca forte. Nós temos essa questão
do reconhecimento, da solidez do banco, do conservadorismo, do histórico, né? No ano que vem nós vamos completar aí 75 anos de mercado é uma questão interessante porque é uma competição com os grandes bancos, porque nós oferecemos os mesmos produtos que um Bradesco, Itaú, Santander oferecem, ao mesmo tempo em que nós estamos competindo com os bancos menores e não tão conhecidos, que têm uma estrutura mais enxuta, né? Então, competir nesse mercado com esses grandes competidores assim, não é uma tarefa fácil, mas que os controladores do banco estão firmemente determinados a fazer o Banco Mercantil continuar aí por muitos anos, né? Tá certo. Roberto Assunção, para terminar, um desafio para você. Se você tivesse a caneta do ministro da Fazenda na mão, com toda essa experiência que você tem no setor financeiro, o que fazer para tirar o Brasil desse atoleiro? Olha, pergunta difícil mesmo, viu? Porque senão... não é uma situação fácil, né, Helenice? Porque o que a gente observa no Brasil, que é uma grande dificuldade, é que existem muitos setores que defendem com muito vigor os seus posicionamentos e não abrem mão de benefícios em hipótese alguma, né? Então, acho difícil que uma pessoa ou uma equipe, um ministro, consiga, com uma canetada, fazer uma redução, por exemplo, de um benefício de um servidor público ou de alguma categoria, né? Nós temos visto aí lá no Congresso semanalmente como que alguns segmentos são capazes de se aglutinar e pressionar os deputados e senadores para que os seus benefícios não sejam retirados, né? Então, enquanto não houver essa conscientização do brasileiro que nós precisamos dessas mudanças e precisamos desses avanços, acho muito difícil. Mas focando bem na sua pergunta, eu acho que felizmente, mas felizmente mesmo, nós temos hoje aí uma equipe econômica da mais alta qualidade, de pessoas muito respeitadas e que conseguiram controlar a economia do país, convivendo com todas essas dificuldades que nós estamos convivendo. Então nós estamos, apesar de todas esses distúrbios que nós estamos convivendo ultimamente, nós estamos com uma inflação sob controle, praticamente quase zero, né? Nós vamos passar agora junho, julho e agosto aí com o acumulado praticamente zerado, que é uma coisa surpreendente, né? Uma economia desacelerada também. E o PIB começando, ele estava melhor, começando a dar um sinal, tomou um tombinho aí no meio do caminho, mas está começando a melhorar. E assim, eu estou pensando sempre assim na sua pergunta, eu acho que o foco do ministro mesmo é manter o que está programado, manter o que ele vem mencionando aí diversas vezes, e com isso ele vai conseguindo aos pouquinhos ir diminuindo, né, essa taxa de juros para chegar no ponto em que ele consiga reduzir o custo de capital das empresas e, consequentemente, gerar empregos, né? É um ciclo que não tem como dar uma canetada só e mudar. Não tem receita, não tem receita, não tem uma bala de prata que se consiga mudar isso de uma hora para outra, né? Roberto Assunção, diretor de marketing do Banco Mercantil do Brasil. Roberto, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Helenice. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns aí pelas novas iniciativas aí do grupo aí que estão muito bacanas. Né? E que o banco continue crescendo cada vez mais e gerando mais empregos para esse país. Tomara. E que continue mineiro, genuinamente mineiro. Com certeza. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço, Helenice. A gente volta depois com mais uma entrevista, sempre aqui entrevistando empresários para falar sobre o mercado mineiro. Tchau.